Bom dia, meu irmão, minha irmã. A Paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você nesta terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, neste dia 21 de maio de 2024, a reflexão do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos 30 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, em 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? E eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, como é bonito olhar Jesus como mestre, ensinando os seus discípulos para que possam crescer na intimidade com Ele. O Senhor chama seus colaboradores para sentar-se ao seu lado e, mais uma vez, explica como deve ser a vida de quem se dispõe a viver no seguimento. Caminhando pela Galileia, Jesus percebe que tem necessidade de ficar sozinho com seus discípulos. Ele deseja que ninguém fique sabendo onde estão, para que possa transmitir com tranquilidade seus ensinamentos aos companheiros. Mais uma vez explica que sofrerá e será entregue à morte, e que no 3º dia ressuscitará. Os discípulos continuam sem entender, mas não têm coragem de perguntar a Jesus o que ele queria dizer. Continuam achando que o seu reino é deste mundo. Discutem pelo caminho quem será o maior no grupo do Mestre. Ao chegar em casa, Jesus pergunta o que eles estavam conversando. Senta com eles e explica como deve ser o seguimento. Para segui-lo e ser o primeiro, tem que se dispor a ser o último de todos. Assim também é na comunidade. Uma comunidade eclesial, aqueles que querem ser sempre o primeiro, nunca serão amados por completo. Serão, sim, muitas vezes tratados com falsidade, porque sentem nesta pessoa uma certa prepotência e não verdadeiramente uma disposição em servir a Jesus. Eles continuam ouvindo a explicação de como deve ser o seguimento de Cristo. Precisamos entender qual é o seguimento que Cristo nos chama, pois para segui-lo e ser o primeiro, tem que se dispor, como dissemos, ser o último de todos. Tem que se tornar pequeno e simples, como uma criança. Jesus esclarece tudo aos seus discípulos, porque não querem enganá-los ao propor o seguimento. Quem na liberdade quiser segui-lo, deve assumir com disposição e despojamento necessários de suas próprias vontades. Por isso, precisa se colocar como último e servir a todos com alegria. Esse é o seu reino. Esse é o caminho que se deve trilhar para assumir o projeto de uma vida plena em Cristo.
O mesmo que Jesus fez com os discípulos de outrora, ele faz conosco, ao nos propor o discipulado. Por isso precisamos estar entendidos e conscientes de como é a vida de quem escolhe seguir Jesus. Sua proposta é de vida e felicidade, mas precisa passar por momentos difíceis. As dificuldades são próprias de quem assume a missão de ser missionário do reino. Jesus ainda nos ensina que o seguimento precisa necessariamente passar pela humildade. É impossível seguir Jesus querendo passar por cima das pessoas e desejando viver de privilégios. Para anunciar a mensagem do reino, tem que viver o despojamento e a simplicidade. Ser servo verdadeiramente, mas servo por completo, não servo àquilo que nos convém. Claro que o mínimo é necessário para realizar bem a missão. Não que o missionário não possa ter nada, mas deve viver desprendido das coisas, para ser livre e inteiro para a proposta e projeto do reino. Por isso, o Evangelho deste dia nos oferece este ensinamento. Para viver o reinado de Jesus, precisamos nos colocar no último lugar e tornar-se servidor de todos, sabendo que os últimos no mundo serão os primeiros no reino de Deus. Que saibamos escutar com serenidade os ensinamentos de Jesus e possamos colocá-los em prática para sermos merecedores e fazermos parte do seu grupo e do seu reinado. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos juntos rezar esta Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão, para que, como ela, sejamos humildes, servos do Senhor, não para servir os nossos desejos e caprichos, mas para servir verdadeiramente a Deus e a nossa comunidade com zelo, desprendimento e, acima de tudo, amor fraterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixo aqui a você, à sua família e aos seus afazeres deste dia, a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante com Maria e São João Batista sempre.